de contraponto a muitas das ideias aqui expostas, de maneira que isso só reforce a legitimidade democrática que nós buscamos alcançar com os nossos trabalhos. Pela ordem de inscrição, vamos ouvir o professor e deputado Vicente Arruda. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores relatores, senhores expositores. Lembrando a Vossa Excelência, professor, que além dos 4, os outros 4 que expuseram estão conosco também para eventuais ponderações. Realmente, hoje foi uma reunião fora do comum, em que pesa o entusiasmo, de certo modo, um inflamatório do pastor. Ele disse muita verdade, e que eu assinalo inicialmente a questão de que se abolir os recursos, quer se acabar com, no novo código, o sistema da dupla jurisdição, não dando efeito suspensivo aos recursos de apelação, porque se o recurso é devolutivo, é porque ele devolve à instância superior o conhecimento de todos os incidentes, todos os fatos objetos do litígio. Então é uma incoerência e é uma insegurança enorme que vai se estabelecer e vai se criar a indústria das liminares e dos agravos. É muito bom para os advogados. Não vai se diminuir o número de apelações. Vai se criar uma insegurança na execução provisória. Não adianta se fazer a celeridade à custa da segurança dos direitos. Mas eu quero me reportar também à doutora Daniele, porque ela realmente tocou no ponto que me diz respeito pessoalmente, a despersonalização da pessoa jurídica. Ela, como juíza do trabalho, como professora de Direito do Trabalho, se insurge contra uma inovação que foi feita em decorrência do novo Código de Processo Civil. O incidente de despersonalização não é para dificultar a ação do processo, o retardamento, ao contrário, é para assegurar a prevalência da lei, porque na Justiça do Trabalho se quebra a personalidade jurídica atingindo o sócio contra o princípio. E agora, não se poderia, se eu vou mover uma ação contra uma pessoa jurídica, eu não posso, de modo nenhum, presumir que os sócios estão culpados. É preciso que esse incidente seja provocado e provado. Mas na Justiça do Trabalho, o que há é um abuso absoluto, porque os juízes mandam imediatamente, sem qualquer apreciação da despersonalização da pessoa jurídica, mandar penhorar e onerar os bens dos sócios. Isso é um absurdo jurídico e o Código Processo atual, nesse ponto, foi um grande avanço, porque antes do Código Civil de 2004, não se dava uma definição perfeita da despersonalização da pessoa jurídica. É preciso que haja abuso do sócio, desvio do dinheiro, chantagem e fraude aos credores. Então não se pode, de maneira nenhuma, dispensar e tirar isso de fora, porque isso é uma garantia dos direitos dos sócios que não participaram da defraudação e não são partícipes da ação. Por outro lado, eu quero dizer também que o Código atual realmente exagerou em muitos pontos. E o professor Guilherme acentuou aí uma questão que eu considero de magna importância, a questão da jurisdição, quer dizer, a submissão do juiz à jurisprudência, que lhe tira a liberdade de julgar. E, não obstante, ele considerar que, inclusive, a súmula circulante, que eu também era contra, ele não se insurgiu contra a questão dos incidentes
das ações repetitivas, que isso pode dar lugar a muitos problemas. Tira realmente a independência do juiz de julgar. E nós devemos admitir esse recurso, mas que em termos, que seja pelo órgão máximo da magistratura e atendida a uma controvérsia muito grande, bem fundamentada, para que se ajuste a repetição da ação ao princípio já instituído pelo judiciário. Do contrário, os juízes não poderão mais, serão meros autônomos a repetir o que a jurisprudência já disse. E eu acho que o Código está dando muita ênfase, independentemente do incidente, muita ênfase à jurisprudência. A jurisprudência, ela não é lei. Ela é um entendimento do judiciário em determinado momento, dentro de uma certa situação normal. Então, nós não podemos congelar a dinâmica do direito, escravizando o juiz aos moldes de uma jurisprudência talvez retrógrada ou ultrapassada. É preciso que haja a liberdade de julgar. Evidentemente, isso tem, nos processos coletivos de direitos individuais homônimos ou de transindividuais, é necessário realmente que se adote procedimentos iguais para casos iguais, mas não generalizar como se está pretendendo fazer. Então, nós devíamos ter muito cuidado em examinar esses casos. A questão dos honorários contra a pessoa jurídica de direito público realmente é risível. Por que ele vai ter o privilégio de ter uma tabela especial, se o trabalho é o mesmo desenvolvido pelo advogado? O problema da sucumbência tem que ser igual. As prerrogativas do Estado brasileiro estão sendo demasiado, porque o Estado ele tem que estar no pé de igualdade com o cidadão. Ele tem as funções, ele tem o dinheiro, ele tem a disposição, ele tem tudo para se colocar em pé de igualdade por demais. Não admito esse privilégio que se quer dar ao Estado. Isto é opressão, isto é privilégio, não é prerrogativa. Há muito que se procura resolver essa questão. E o Código atual não resolveu. Pelo menos reduziu o prazo da defesa, que era de 4 vezes, para o dobro. O que é, de certo modo, aceitável. Mas querer dizer que o Estado não tem condições de se defender, na questão da citação, é impossível você citar o advogado que está de plantão e que vai responder. Tem que citar a instituição. A instituição, porque a pessoa, o oficial de justiça, não tem nem acesso ao prédio onde funciona o Ministério Público. Então, a citação tem que ser feita ao Ministério Público, como a de outro qualquer. E lá, na distribuição interna, é que ele vai escolher o advogado. Nós precisamos acabar com essa história de que ele não tem capacidade de compilar a prova. Tem, sim, senhor. Hoje já existem meios demais, a comunicação através da internet para saber tudo o que se passa. Ele tem todos os meios. Então, nós precisamos tornar o processo igual para todos. E não como se pretende manter um privilégio. A questão dos recursos também, que se acabou com o recurso retido, o agravo retido, e com os embargos de infringência, o embargo retido é absolutamente necessário para acabar com o arbítrio do juiz. E porque se não houver o agravo retido, o juiz que deixa de aceitar uma prova e quer que a parte, sob o pretexto de que se acabou a preclusão,
vá recorrer ao tribunal contra a admissibilidade da prova. E esse tempo interregra, ele julgou a ação com base na falta dessa prova, prejudicando o direito da parte, e ela vai se socorrer lá em cima, nesse ato enorme que passa da sentença para o coisa, fica num limbo. Não há, isso não, de maneira nenhuma, nem retarda, nem acelera o processo. E os embargos de infringência são fundamentais quando há divergência, porque no caso de recurso especial, na instância superior, não se conhece matéria de fato. E se no embargo de infringente algum dos juízes entendeu que há controvérsia e se insurgiu contra a sentença no que se refere à matéria de fato, isso facilita a apreciação da instância superior na questão da análise do direito, porque o direito se funda nos fatos. Se há boa apreciação da prova, não se pode verificar o direito, porque a situação fática, o fato gerador do direito, é o fato. Ele é que dá vida ao direito. E então, nós não podemos prescindir. Quanto mais se analisa os fatos, mais se fortifica o direito. Há muitos outros aspectos que eu gostaria de falar, mas a memória não ajuda, e foram tantos os expositores, que eu resolvi falar só nos fatos principais. Mas eu quero elogiar na questão de que se está dando muita ênfase demais ao juiz, sob pena que hoje se alega que o juiz, a sentença pela instância não vale nada. Vale, sim, senhor. Pois é sobre ela que a segunda instância vai fundamentar a sua decisão. Não precisa que ela tenha eficácia imediata. O direito é um processo. O Código de Processo é um processo. Nada das coisas pode acontecer instantaneamente. É passo a passo. E é natural e curial que o juiz de primeira instância tenha na sua cabeça que a sua sentença não é absoluta, que vai ser revista por outra pessoa. Porque está em jogo muito mais do que o ego do juiz. Está em jogo o direito das partes. E isto é para isto é que serve o processo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Vicente Arruda. Com a palavra, o deputado Eduardo Cunha. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores convidados, agradecer e cumprimentar a todos, especialmente a quem eu convidei, que é o pastor Abner Ferreira. Dizer que eu tenho muitos pontos convergentes, alguns pontos divergentes, e assim como o direito não é uma ciência exata, né, o próprio debate da legislação também não tem pontos exatos. Mas existem alguns pontos de reflexão. Eu tenho procurado traduzir em emendas alguns dos pontos de reflexão que eu tenho procurado fazer a respeito do Código. É claro que não é o CPC que vai tornar a justiça mais célere. Mas é claro que nós podemos fazer modificações no CPC para tentar modernizar alguma coisa e tornar alguns pontos melhores. Então, as duas coisas são possíveis de serem conciliadas. O mesmo CPC que tem no Rio de Janeiro tem em São Paulo. Em São Paulo leva 6 meses para distribuir um processo. No Rio de Janeiro distribui na hora. Por que será isso? Então não é o CPC a razão da morosidade da justiça. Pode ter pontos do CPC que possam ser modificados e trazer mais celeridade? Pode. Mas como bem disse o pastor Abner, 60% das causas tem como partes 4 entes. A razão da morosidade é um pouco o próprio poder público tentando protelar as decisões, fazer com que a justiça fique entupida. Então, há pontos para serem debatidos, para a celeridade da justiça, muito maiores do que a simples reforma do Código. O que não quer dizer que nós não possamos modificar pontos específicos, que é o que nós estamos tentando fazer. Dentro desse espírito, e o
pastor Abner colocou bem, 80% é repetição do atual código, 20% está sendo modificado. Dentro desses 20%, eu tenho procurado trabalhar e apresentar algumas emendas, e eu já me disponho, não só o pastor Abner, qualquer um dos expositores que quiserem apresentar emendas, não tiver meio de fazê-los, eu subscrevo com o maior prazer, porque o debate político tem que ser feito dessa forma. Da forma que a gente possa trazer e possamos aqui o conjunto, porque há uma diferença muito grande entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. O Senado Federal representa a federação como um todo. A Câmara dos Deputados representa a população. E quando a gente quer falar um código, o código tem que ser importante para as partes, importante para o Poder Judiciário, mas mais do que isso, tem que ser importante para quem é o receptor do serviço da jurisdição. E a população é a receptora do serviço da jurisdição. Sem a população protegida ou atendida, ou em condições de ter a atividade jurisdicional na sua presença, nós não teremos razão de fazer modificação em nada. Não teremos razões de legislar. É por essa razão que essa casa é a iniciadora dos projetos e o Senado é a casa revisora. Nesse caso, como está acontecendo no Código de Processo Penal, está se dando o inverso. E esse inverso é ruim, porque as modificações que nós possamos fazer aqui ao bem do atendimento da população pode virar emendas e serem derrubadas e prevalecer o texto original do Senado Federal. Então são problemas reais que nós precisamos nos debruçar sobre ele. Nós queremos sim modificar alguns pontos do código, concordo com muitas das modificações que foram feitas, concordo que essa não é a razão para a morosidade do Poder Judiciário, e nós estamos aqui para abrir as nossas cabeças e as portas para que possamos conviver com as mudanças. Uma simples opinião de um juiz que cuida de um processo pode mudar o nosso rumo, porque ele vive com a praticidade do dia a dia. Assim como os advogados, assim como os serventuários da justiça, assim como os receptadores das prestações de serviços. Então é importante que a gente tenha isso em mente, que nós precisamos nos abrir. Então, às vezes, um instrumento, como foi colocado aqui, vamos conter esses recursos, vai acabar entupindo os tribunais, obviamente que essa não é a melhor solução para esse tipo de processo que vai se arrastar de uma outra forma. Como a gente tem hoje um problema muito sério. Muitos tribunais, para dar celeridade aos processos, têm praticamente o entendimento de fazer decisões unânimes. Ou seja, uma combinação tácita numa turma em que os relatores todos acompanham, independente de concordar ou não. Para quê? Para que não tenha recurso. Então isso tem acontecido. E eu sou testemunha de juízes de segundo grau falando abertamente que é uma combinação tácita que existe, apesar de discordarem do conteúdo, de concordarem em prover o voto do relator para liquidar a causa. Então, isso precisa, de uma certa forma, ser debatido, porque a justiça célere é muito boa se for eficiente. Mas justiça célere, feita de forma a acabar com o processo, então é melhor que a gente acabe com as razões que gerem o processo. Porque aí a gente não vai precisar ter justiça rápida, porque não vai ter processo. E aí o próprio poder público, quando vem com essas ações, tem que ser punido de uma forma muito mais forte. Porque eu vejo, por exemplo, ações de execução em que o poder público, que vai já ter uma decisão líquida e certa contra ele, vai fazer a liquidação por sentença, e no seu arbitramento ele contesta. E ao fim, quando for virar um precatório, é mais barato para a União ter um precatório que é corrigido pela poupança do que a taxa da correção judiciária do processo até chegar ao fim da liquidação. Eles acabam legislando por hábito contra eles mesmos. Então é preciso que a gente ataque todas as causas. E esse é o ponto do debate que essa casa faz muito bem. Vossa Excelência, senhor presidente, está de parabéns por dar esse nível de debate que tem sido feito nesse código. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado, deputado Eduardo Cunha. Pela ordem de inscrição, o deputado Severino Ninho. Senhor presidente, senhora e senhores palestrantes, eu estou assumindo hoje a titularidade aqui na comissão, na vaga da deputada Sandra Rosado, líder do meu partido PSB, que me pede para eu, como advogado, ajudar. Quero parabenizar os palestrantes pelas contribuições muito ilustrativas e muito interessantes. Anotei aqui uma série delas, e mais dois assuntos
assim, além do que trouxe o pastor advogado e também advogado Agnes, me preocuparam. O professor doutor Guilherme traz a questão do artigo 204, que não caberia no CPC a responsabilização dos juízes. Deveria ser assunto para a lei orgânica da magistratura, mas se eu não me engano. Já está na... E a doutora, professora Daniela, traz a questão do incidente desnecessário no caso da despersonalização da personalidade jurídica. Exatamente. São dois assuntos que tratam de morosidade, porque eu concordo e todos nós concordamos, que há uma grande culpa do Poder Judiciário, digamos assim, ou de uma boa parte dos juízes e dos tribunais nessa questão da morosidade. Juiz tem que ter prazo. O prazo não pode ser só para o advogado, o promotor também tem que ter prazo. O prazo não pode ser só para as partes. E não se observa no país, principalmente por parte do Poder Judiciário e do Ministério Público, os prazos. E isso é um dos grandes problemas da justiça. Eu advoguei 10 anos e deixei de advogar onde há interesse econômico por esse motivo. Você não pode... Você fica tendo que procurar um promotor de justiça ou um juiz 3, 4 vezes para despachar um alvará. Eu posso citar um caso concreto meu, de uma causa que o Ministério Público entrou naquela questão do carro comprado, o dólar, o leasing, em 99, e que fomos vitoriosos. Já desde agosto do ano passado, que eu requeri um alvará para liberar, e não foi, e já reiterei por escrito, já fui lá umas 3 vezes, e o juiz não despacha o alvará. É uma linha, defiro ou então indefiro. Eu fiz um acordo extrajudicial e o dinheiro está depositado em juízo e não sai. Então, temos que encontrar uma forma, e aí o CNJ, se há excesso ou não, é preciso a gente estudar mais, mas tem feito um trabalho importante nesse campo. O Poder Judiciário, que eu sou um defensor, eu acho que a democracia, não é preciso que o juiz interprete, que aplique as leis conforme a Constituição, mas a irredutibilidade de vencimentos, a inamovibilidade e a vitaliciedade não pode ser usada em favor do juiz, nem do Poder Judiciário, e sim em favor do povo, do Estado Democrático de Direito. Então, eu me preocupei também com a questão da terminologia que o professor Ronaldo trouxe. Eu gostaria, se possível, vou deixar com o senhor meu e-mail para quais são esses casos, e também me coloco como colega à disposição dos palestrantes para a gente poder fazer emendas aqui para aperfeiçoar o texto. Era isso que eu tinha a dizer, não quero mais me alongar, mas eu acho que esse debate é importante e concordo com o pastor e advogado que não deve haver assodamento. É um código, não é uma lei ordinária, assim, de poucos artigos, é uma compilação, um código que deve ter um rito mais cuidadoso, mais demorado, para que não se tenha uma solução pior do que já tem hoje. O interesse público, o bem comum, a boa distribuição da justiça, sobretudo em obediência ao contraditório, que também foi colocado aqui, que é preciso adequar a questão do contraditório no caso do artigo 10, que foi citado aqui pelo professor Guilherme. A gente precisa ter muito cuidado. Então, eu quero parabenizar o relator e o presidente e os palestrantes pelas contribuições que trouxeram. Muito
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Severino Ninho. Bom, falará agora o relator geral, Sérgio Barradas Caneiro, e depois eu concederei 2 minutos para as considerações finais aos expositores, aos 4 que compuseram a mesa e aos 4 que aqui estão. Com a palavra, o relator Sérgio Caneiro. Obrigado, presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres palestrantes. A AJUF, através do Dr. Gabriel Tedesco, Dr. Glaucio, eles já encaminharam as suas sugestões que estão sendo processadas, e é bom esclarecer aos que não sabem, alguns estão vindo aqui pela primeira vez, a nossa comissão tem 4 níveis de assessoramento. A comissão originária, que elaborou o anteprojeto, presidida pelo ministro Luiz Fux, ela continua na ativa e continua sendo objeto de consultas da minha parte, porque o ato